Se Tafarel pegar, o Brasil é campeão. Todos no gol junto com Tafarel. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou! Neste mesmo ano, o Plano Real colocava fim a sucessivos planos que tinham a intenção de controlar a hiperinflação e equiparava a nova moeda brasileira ao dólar. Depois de 3 décadas de uma inflação que chegou a 1,14 trilhão%, o Brasil começava uma nova era rumo à estabilização econômica. Quase 10 anos depois da chegada do real, o PT assumia a presidência do Brasil. A inflação era controlada mais uma vez. Com a aparente estabilização do real e da inflação, os brasileiros podiam fazer planos de compras futuras. Aproveitando o bom momento, o setor imobiliário começa a promover ajustes de preços a modo especulativo. Os ajustes ficavam em percentuais maiores que a inflação do período, se descolando da realidade. E já que para comprar imóvel o brasileiro precisava de mais dinheiro, o governo incentivou o crédito. Ano de 2007. O Brasil paga dívida externa. Na verdade, o que aconteceu foi que o governo se endividou para pagar uma dívida, zerando a dívida externa, mas aumentando a dívida interna. A impressão que deu foi que o Brasil ia muito bem economicamente e isso atraía investidores estrangeiros. As exportações aumentaram, aumentando assim a entrada de moeda estrangeira no país. Mesmo com as atenções voltadas para cá, o Brasil não avançava em infraestrutura. Em 2009 surge o PAC, que injeta dinheiro público em obras públicas faraônicas nos 4 cantos do país, aumentando assim o número de gente empregada trabalhando sobretudo na construção civil. Neste mesmo ano, o governo lança o programa Minha Casa Minha Vida. Houve mais incentivo ao crédito e o setor da construção civil estava em alta. Para garantir o futuro, muitas pessoas compraram imóveis na planta como investimento. Apartamentos e lotes na planta chegaram ao cúmulo de custar mais caro do que um imóvel pronto. A ideia vendida era de que esses imóveis iriam valer mais depois de acabados. E as pessoas seguiam adquirindo crédito, se endividando e comprando. O Brasil estava bem, a economia estável e todo mundo cheio de dinheiro. Os preços dos imóveis chegavam a patamares absurdos. Imóveis cada vez menores custavam cada vez mais. Em 2011, o governo lança o programa Minha Casa Minha Vida 2, com novas metas, pois nem a classe média podia comprar casa. Na prática, o programa previa linhas de financiamento para a compra da casa própria com um teto maior, ou seja, os bancos continuavam liberando crédito fácil e o setor imobiliário continuava ajustando os preços dos imóveis para cima. Enquanto isso, os salários não aumentavam na mesma proporção e a inflação aparecia pouco a pouco. Mesmo assim, muita gente continuava comprando, pensando em pagar com o dinheiro que ganhariam no futuro. O Estado continuava com sua política de incentivo ao consumo, reduziu o IPI e os brasileiros continuavam com acesso ao crédito. Muitos consumiam e consumiam como se o mundo fosse se acabar. Com o aumento das taxas de juros, houve desaceleração nos créditos para compra e queda nas vendas, o que levou as construtoras a diminuírem o ritmo de construções, demitindo centenas de pessoas. O número de distratos era grande, assim como o estoque de imóveis. O salário do brasileiro continuava estável, a inflação tinha voltado, mas os imóveis continuavam caros. A falsa ideia de estabilização econômica, o crédito fácil concedido a pessoas que não podiam pagar e a ganância do setor de imóveis fizeram com que a especulação inflasse os preços a níveis insustentáveis. O ano mal começou e já se nota a inflação, desemprego, crise no setor energético, aumento de vários impostos e o sonho da casa própria é uma coisa cada vez mais distante do brasileiro comum.